Oi, gente, meu nome é Dandara. Bom, vim aqui falar para vocês um pouco sobre as características gerais dos Streptococcus e falar um pouco especificamente sobre os Streptococcus pyogenes. Bom, meu grupo é formado por Ana Keila, por Dandara, que sou eu, Laureane, Maria Rayane e Olivia Afonso. E para começar, vou falar um pouco sobre alguns pontos das características gerais dos Streptococcus. Ou seja, o gênero Streptococcus, eles pertencem à família Streptococcoceae. Eles são gram-positivos, não móveis, não esporoformadores e possuem catalase negativa. Eles podem ocorrer tanto em pares como em cadeias. E em humanos, as doenças associadas aos estreptococcus ocorrem principalmente no trato respiratório, corrente sanguínea ou infecção de pele. E a maioria dos estreptococcus, eles são anaeróbios facultativos, ou seja, na presença de oxigênio, realizam a respiração aeróbica e na ausência desse gás, eles vão realizar o processo anaeróbico. E alguns, eles são anaeróbicos obrigatórios, ou seja, não depende do oxigênio. E a maioria requer um meio enriquecido para crescer. Um exemplo seria o agar-sangue. E alguns também podem causar doenças que variam de subagudas a agudas ou mesmo crônicas. E entre as doenças humanas significativas atribuíveis aos Streptococcus estão a escarlatina, doença cardíaca reumática, glomerulonefrite e a pneumonia pneumocócica. Os estreptococcus são essenciais em processos industriais também, e lácteos, e como indicadores de poluição. E vários estreptococcus também são importantes ecologicamente, como parte da flora microbiana normal e de animais e humanos. Eles possuem 98 espécies e 17 subespécies. E as espécies de Streptococcus de maior significado clínico são o Streptococcus pyogenes, o Agalactae, o Pneumoniae, o Bovis, o Streptococcus dos grupos Viridans, os Multans e Sobrinos. E eles podem ser detectados por diferentes técnicas imunológicas. Tomando por base esse polissacarídeo, os Streptococcus foram divididos em 20 grupos sorológicos, no grupo de Lancerfield, classificados por letras maiúsculas de A a V. Agora falando um pouco sobre a classificação dos Streptococcus, tem 3 tipos diferentes de Streptococcus. Eles são diferenciados inicialmente por sua aparência, quando cultivados em agar-sangue de carneiro. Primeiro, vem Streptococcus beta-hemolítico, que produzem zonas de hemólise clara ao redor de cada colônia, ou seja, eles são claros, tem lista completa de glóbulos vermelhos. E o Streptococcus alfa-hemolítico, que é comumente chamado de Streptococcus viridans, são circundados por pigmentação verde resultante de hemólise e é incompleta. E tem os Streptococcus gama-hemolíticos, que eles não são hemolíticos, ou seja, não apresentam hemólise. E para terminar, eu vou falar agora um pouco sobre o cultivo. Os Streptococcus geralmente requerem meio rico para o crescimento em vidro, e algumas cepas dependem do gás carbônico para o seu isolamento, a partir de material clínico. E em meios de cultura sólido, as colônias de Streptococcus pneumoniae, elas são lisas, pequenas e brilhantes. Aí elas têm uma forma côncava. E o piógenes, eles têm uma aparência mucoide. Agora, focando em uma das espécies de maior importância clínica, a espécie Piógenes, em relação às características gerais dessa bactéria, ela é uma bactéria beta-hemolítica, o que quer dizer que ela produz hemolisinas e por isso ela causa uma hemólise total dos eritrócitos no meio agar-sangue, como mostrado na primeira imagem. Ela pertence ao grupo A de Lancerfield, ou seja, essa bactéria apresenta um carboidrato C em sua parede celular e por isso também são cocos gram-positivos, como está mostrando na segunda imagem, onde nós podemos perceber a presença de cocos agrupados em cadeias e corados de roxo, né? Então são cocos gram-positivos por causa disso, conforme a coloração de gram. E além disso, são bactérias que não possuem motilidade, ou seja, não possuem flagelos e nenhuma estrutura que possa ser responsável pela sua motilidade. Já com relação aos sorotipos de Streptococcus pyogenes, podem ser divididos
em dois grupos sorológicos, conforme a presença de proteínas na célula bacteriana, denominadas de M e T. Então, conforme a presença dessas proteínas, nós podemos dividi-los em dois sorotipos, sendo que os que possuem a proteína M são os mais virulentos, ou seja, os que apresentam maiores complicações e até mesmo algumas sequelas, né, após uma infecção por essa espécie desse sorotipo. Por exemplo, a glomerulonefrite, como está mostrando nessa imagem, e até mesmo a febre reumática, como nós podemos ver na imagem, né, o glomérulo renal normal. Então, essa espécie Piógenes, ela pode basicamente afetar, se ela possui essa proteína M, conforme o sorotipo, ela pode afetar o glomérulo e trazer sérias complicações. Agora, como basicamente elas se apresentam, após 24 horas de incubação, são observadas colônias brancas de 1 a 2 milímetros com grandes zonas de bacteriose. Como disposto na imagem, ela apresenta uma camada de peptídeo-glicano semelhante a gram-positivos, como eu já falei. Então, na sua parede celular estão dispostos grupos específicos e tipos específicos, e a proteína M é o principal antígeno tipo específico, como eu falei na página anterior do slide. E aí, basicamente, estão associados às cepas virulentas, que consistem em duas cadeias polipeptídicas complexas em alfa-hélice, e a proteína ela está ancorada na membrana citoplasmática e se estende através da parede celular, protegendo assim acima da superfície celular. Sendo que ainda há proteínas de superfície semelhante à proteína M, associados em sua parede celular, assim como o ácido lipoteicoico e também a proteína F. Então, esses dois tipos de proteína facilitam a ligação com as células hospedeiras ao se complexar, né, com a fibronectina presente na superfície dessas células. Algumas cepas também apresentam camada externa de ácido hialurônico, e as cepas encapsuladas têm maior probabilidade de causar infecções sistêmicas graves, porque a cápsula ela protege a bactéria da eliminação da fagocitose. Com relação às principais fontes de contaminação, a principal via de contaminação é o contato com os humanos ou com animais infectados, dado que estes são os principais habitats do Streptococcus pyogenes. Os alimentos mais frequentemente associados a essas infecções são leite cru ou incorretamente pasteurizado, gelados, saladas e mariscos, no qual têm sido os principais alimentos associados a essas infecções causadas por essa espécie. E na maioria dos casos são documentados os alimentos permanecerem várias horas à temperatura entre a preparação e consumo. E os grupos de risco, na verdade, não existe porque um grupo específico, porque toda a população é susceptível, né, a essa infecção causada por essa espécie.